Só, a gente tem vários tipos de separar a mistura. Claro que não tem um jeito certo. A gente pode utilizar vários métodos para separar uma mesma mistura. Então, aqui a gente tem alguns. Por exemplo, quando a gente tem uma mistura sólido-sólido, uma mistura heterogênea, ou seja, que tem mais de uma fase, a gente pode realizar catação, ou seja, pegar com a mão, assim, por exemplo, separar grãos de café ou de feijão da terra. A gente tem flotação, é quando a gente adiciona um líquido com densidade intermediária, ou seja, a gente adiciona algo na mistura de sólido-sólido, um sólido vai flutuar e o outro vai ficar no fundo. A gente tem sublimação, que é o que? A passagem do estado sólido para o estado gasoso instantaneamente. Então a gente tem dois sólidos, a gente aquece, um passa para o estado gasoso e o outro continua no estado sólido. A gente tem separação magnética, que quando um dos sólidos tem interação magnética, a gente consegue separar também. A gente tem cristalização, que é mais ou menos o que acontece quando a gente tira o sal da água do mar. A gente começa a evaporar o líquido, aí o sal menos solúvel, ele vai se cristalizar antes do outro. Então a gente tem cristalização. A gente tem peneiração também, que é, por exemplo, o que o pedreiro faz. Coloca areia lá na peneira, peneira e tira os cascalhos. Tem levigação também, quando a gente passa um líquido e arrasta o sólido menos denso, que é o caso da gente fazer garimpo. Tem ventilação também, a gente passa uma corrente de ar, leva o sólido mais leve. Tem dissolução fracionada, que é o que? A gente adicionar um líquido que dissolve apenas um dos sólidos. Aí, quando a gente tem uma mistura da sólido e líquido, a gente tem decantação, que é o que? A gente deixar o sólido ir para o fundo do recipiente. A gente tem centrifugação, que é uma decantação, só que acelerada, que é quando a gente coloca o sangue naquela centrífuga, ela fica girando, aí a gente separa o sangue pela centrifugação. A gente tem filtração também, que é quando a gente passa água pelo filtro e o sólido fica retido. Na casa do sólido do gás, a gente tem filtração também. É só a gente lembrar do aspirador de pó. A gente tem um filtro que retém as partículas de sólido e o gás passa. E quando a gente tem uma mistura líquido-líquido, no caso heterogênea, vamos lembrar da água e do óleo, que não se misturam, elas têm densidade diferente. Então a gente coloca ela no funil, parece um balãozinho e tem uma torneira. Aí a gente abre a torneira, o líquido menos denso desce, e quando chega no líquido mais denso, o líquido mais denso desce, na verdade. Quando chega no líquido menos denso, a gente fecha a torneira, daí a gente consegue separar os dois. E aqui a gente tem um esquema do que acontece na estação de tratamento de água. A gente tem a captação de água, claro que a gente, nessa captação a gente retém as partículas como galhos, pedras, essas coisas. Aí quando a água chega nos tanques de tratamento, a gente joga uma substância, no caso soda cáustica, que se liga com as partículas e formam flocos. Esses flocos, eles começam a descer para o fundo do recipiente. Aí a gente vem com um aspirador, a gente começa a filtrar a água. Depois a gente joga umas substâncias químicas para tirar os micro-organismos e depois a gente consegue distribuir a água para as pessoas. Numa mistura homogênea, ou seja, que tem uma fase só, a gente tem destilação simples, quando é sólido líquido, que é o que? A gente aquece a mistura, o líquido vai evaporar. A gente tem destilação fracionada, no caso do líquido-líquido, que é quando a gente aquece o líquido com temperatura de ebulição menor, ele vai evaporar antes. Claro que uma parte do líquido com ebulição maior ele vai evaporar também. Por isso que ela tem uma coluna que faz com que o gás ele vai resfriando ao longo, quando ele vai subindo. Então o líquido com a ebulição maior, ele vai voltar a ser líquido de novo. E no caso de gás é liquefação fracionada, que é o quê? A gente transformar gás em líquido. Então o que tem a menor temperatura de liquefação, ele vai se transformar em líquido antes. E a gente tem as transformações. Então a gente tem dois tipos de transformações, físicas e químicas.
As transformações físicas é o que? A gente transformar o estado físico da matéria. Ou seja, a gente transformar água em gelo ou água em vapor. Não importa o que a gente faça, a gente vai ter a mesma substância. No caso de transformações químicas, a gente pega uma substância e transforma em outra substância. Por exemplo, quando a gente queima a gasolina, se a gente queimar a gasolina, a gente está transformando em fuligem, gases e outras coisas. A gente não consegue pegar esse resíduo da queima da gasolina e transformar em gasolina de novo. Ou seja, a gente transformou uma substância química em outra substância química. E a gente tem o problema do lixo. A gente tem vários tipos de descarte de lixo. A gente tem o lixão, que é o quê? A gente pega um terreno e jogar o lixo lá dentro e largar a céu aberto. E daí traz vários problemas. A gente tem questão do fedor, a gente tem questão de juntar micro-organismos, animais, poluir o solo também. Aí a gente tem o aterro controlado, então, okay, a gente joga o lixo nesse terreno, só que a gente joga uma terra em cima. A gente elimina a parte do questão de ficar urubu voando, essas coisas em cima, só que esse aterro controlado ele não tem impermeabilização do solo. Então a gente ainda vai poluir o solo e vai produzir gás metano também. No aterro sanitário, aí não. Aí a gente tem uma impermeabilização do solo, aí a gente não tem a causa do poluir os lençóis freáticos com chorume e a gente também queima o gás metano produzido pela decomposição do lixo. Então esse daqui é o que a gente mais utiliza hoje em dia. É mais caro, mas é o mais ecologicamente correto. A gente tem incineração também, mas a gente acaba poluindo o meio ambiente, apesar de reduzir a quantidade de lixo em 90%. E a gente tem compostagem também, que a gente pega a matéria orgânica e transformar em adubo. Só que essa adubo ele é de baixa qualidade, porque ele pode estar contaminado com metais pesados. Então, a melhor alternativa que a gente tem hoje em dia é o aterro sanitário. Tudo bem?